Sejam bem-vindos, este é o Menor Minoria Podcast. Quem fala é Gaut D'Ancônia. Saiba que você está na mídia, que fala de quem mais importa, você, o indivíduo. E nessa jornada, conto com o meu amigo Fraga. Tudo bem, Fraga? Tudo bom, Gaut? Boa noite. Para quem estiver ouvindo aí em outro horário, bom dia ou boa tarde. Ótimo. E aí, tá animado para continuar nos nossos debates sobre o indivíduo e a liberdade? Isso é o nosso segundo episódio e hoje temos um convidado especial aí que você vai introduzir aí para nós. Ótimo. Bom, pessoal, hoje quem está conosco é um convidado que eu conheci em redes sociais, no meio libertário, né? E que sempre foi muito didático nas explicações, nas conversas sobre a liberdade. O Fraga e eu conversando, achamos um ótimo componente para essa nossa primeira, de fato, episódio com entrevista. É o Pedro, tá? E Pedro, seja bem-vindo, tudo bem? Opa, boa noite aí, tudo bom? Certo aí, Fraga? Bom, Gaut? Boa noite aos demais aí e bom dia ou boa tarde, que nem disse o Fraga. A gente não sabe quando as pessoas vão escutar isso, né? De repente lá para 2150, sabe-se lá quando, né? No 25º ano da grande pandemia. Nossa. Verdade, Deus nos livre. Mas diga lá, Pedro, a gente agradece sua disposição a participar aqui do nosso podcast e gostaria de que você se apresentasse brevemente para que as pessoas saibam quem você é. Bom, primeiro eu que agradeço aí o convite, né? Bom, eu sou alguém aí já na casa dos 40 anos aí, pai de família, trabalhador aí do dia a dia, né? Gosto de tecnologia, trabalho nessa área, acostumado aí a tratar de problemas tecnológicos ou relacionados à lógica, né? Programação de computador e esse tipo de coisa. E alguém assim que ama demais viver, né? Adora relações humanas aí, sou apaixonado por troca de ideias com outros indivíduos. E, enfim, esse é o resumo do que eu sou, uma pessoa simples, procurar ao máximo ser sincero com os demais e tratar todos como indivíduos que são, cada um únicos em si mesmos, né? É isso. Ah, legal, Pedro. Eu lembro que eu já trombo com você nos grupos aí de WhatsApp, já deve ter uns 2, 3 anos, e sempre você foi bem marcante na defesa de temas libertários, e até eu lembro que a época, quando você participava de alguns grupos, eu não tinha essa maturidade até que espantava as suas opiniões. Mas o tempo passou e eu percebi o quanto você estava certo. Eu também acabei conhecendo o Pedro em alguns grupos de WhatsApp aí, depois ele acabou me convidando para outros grupos. É um cara que, além de ter um conhecimento muito grande, ainda ajuda a gente a conhecer outros grupos e só soma no meio libertário mesmo. Agradeço. Eu até lembro que tinha um grupo que participava um cara com QI mais elevado que todos nós, né? E sempre tinha um embate. Tinha um embate forte aí com o nosso amigo, mas enfim. Foi muito bom e é muito legal ter conhecido o Pedro aí. Espero ter cada vez mais contato com ele. Ô Pedro, então vamos lá, né? Vamos para a pergunta que é o tema, inclusive, desse episódio. E aí, me diz aí, liberdade tem limite? Bom, legal saber que assim, eu influenciei aí na sua melhoria de vida, provavelmente, né? Em termos de felicidade, tomara que sim. Legal, bom ficar sabendo. E assim, do questionamento, para mim é um gigantesco sim. A liberdade tem limite. E aí a segunda pergunta que vem em mente, tá, e qual que seria, né? O que dá o limite à liberdade? E para mim é exatamente aquilo que dá a forma, né, à liberdade. Porque assim a gente está falando, quando a gente está tratando de liberdade,
muito provavelmente a gente está pensando em coisas que são permitidas, né, ou não permitidas aqui nesse universo que a gente vive. E ele, por natureza, ele é espaço-temporal, né? São coisas físicas, bens físicos que vão navegando em uma linha de tempo que a gente chama, né? Ou de sequência de estados das coisas. Sendo assim, para você conseguir definir o que seria a liberdade, né? O que os indivíduos podem fazer de interação com esses meios físicos, né? Que são escassos, né? Não são infinitos. Você tem que necessariamente estar falando de um regramento que se remeta a isso, né? A tempo e espaço. E o regramento que eu mais, na minha opinião, mais se aproxima disso, que por enquanto eu não consigo ver nenhuma grande falha nele, é o que a gente chama de propriedade privada. Você tentar definir quem é o dono de uma determinada porção de coisa, né, de substância, de bem físico, numa linha temporal, né? Então, a propriedade privada é isso, né? Ela que define quem é o dono do quê, né? E orientado ao tempo, né? Então, quem chegou ali e se apropriou primeiro de um bem que não tinha proprietário antes, passa a ser dono daquilo, né? Daí sim você consegue começar a questionar, então, o que é a liberdade de cada indivíduo, né? Porque ela vai derivar desse conceito, né? Então, você tem já as propriedades privadas definidas, quem são os donos, e aí sim faz sentido você querer falar de liberdade, da interação dos indivíduos, de todos os indivíduos, uns com os outros, versus as propriedades privadas uns dos outros. É o que a gente resume como sendo liberdade. Você enxerga que na sociedade que nós vivemos, nós temos direito à propriedade privada? Ou isso não está sendo respeitado? Espero que sim, a gente tem. A gente faz uso dela, né? Estamos aqui agora, né? Nesse momento a gente está interagindo um com o outro porque a gente está podendo fazer uso da nossa propriedade privada. Agora, se ela é plena, muito provavelmente não, porque tem muitas máfias por aí tentando sempre interferir nisso, né? Mas isso é um detalhe prático, né? De alguém querendo lutar contra essa liberdade, querendo tirar esse direito de propriedade privada que é natural, né, aos indivíduos, pelo menos da raça humana. Então, a resposta é que sim, a gente tem, porém tem que saber que sempre tem aí vários tipos de inimigos tentando acabar com isso, ou pelo menos tentando atrapalhar bastante esse nosso uso da propriedade privada, né? E, Pedro, em relação a gente está falando de propriedade privada e a vida, né? Quais são os limites que um indivíduo pode influenciar na vida do outro, até em questões de ameaças, né? Você consegue, de alguma forma, delinear isso, verificar quais são as subjetividades que podem atrapalhar esse entendimento? Para mim é muito semelhante ao que eu expliquei de liberdade, né? Porque a liberdade ela deriva, né, da propriedade privada e também a vida, que a vida, o que a gente chama de vida é isso, é o direito de você permanecer aqui com a sua mente, espírito, enfim, cada um dá um nome, mas o seu eu ali, a parte que não é física, né? É esse direito dessa sua mente continuar ativa no seu cérebro, no seu corpo, né? Isso é a vida que a gente fala. Então, esse direito, se vocês pararem para pensar, ele é praticamente o que eu descrevi da liberdade, né? Você primeiro tem que definir propriedades privadas, né? Para depois vir falar, né, o que cada um tem direito de usar, e como, e quando, e por quê, né? E a vida é a mesma coisa, né? Ela é mais um dos usos possíveis de uma propriedade privada, que é o seu cérebro, né? É o seu corpo. E então, ela também está delimitada por isso, pela famosa propriedade privada, né? Então, ninguém jamais deveria tentar agredir uma propriedade privada de alguém que está pacífico, né? A regra básica da ética libertária é mais ou menos essa. E então, todos têm direito à vida? Sim, todos têm direito à vida, porque você só precisa da sua propriedade privada ali para se manter vivo.
Agora, o que você não pode jamais é tentar a propriedade do outro, e muito menos agredir, lógico, né? Ameaçar de agressão a propriedade do outro com a desculpa de que você precisa disso para se manter vivo, né? Aí não é o caso. Geralmente, através da argumentação, você vai conseguir resolver esse seu conflito momentâneo ali, né? Se você se planejar bem, se você pensar um pouco melhor, você vai ver que você não vai precisar chegar no ponto da agressão, né? Então, em resumo, é isso. A vida está muito próximo do que eu entendo por liberdade. E ambos derivando de uma forma muito bela, aliás, da propriedade privada. E quando fala de propriedade privada, a gente está falando aqui do seu próprio corpo e de tudo aquilo que você é de fato dono, né? Por exemplo, uma casa. Uma casa que você comprou, você deveria ser o legítimo dono e ninguém deveria poder tirar isso de você sem o seu consentimento. A gente vê que isso, na verdade, não se aplica na nossa sociedade, né? Hoje, qualquer momento, se o Estado disser que a sua casa não cumpre a função social, ele pode tomar ela de você. O que você acha dessa situação? Isso é um desrespeito à propriedade privada ou não? Sim, é um desrespeito à propriedade privada e, consequentemente, à liberdade e à vida do indivíduo, né? Elas estão conectadas, né? Uma deriva da outra, elas estão fortemente amarradas ali. Esse da casa, assim, até é um exemplo bom, mas acaba dando, sei lá, abertura para interpretações subjetivas, né? Mas se você pegar um bem um pouco mais fácil do indivíduo perceber que não, aquele bem está amarrado à existência do outro, à vida do outro, né? Uma maldita bombinha de asma, por exemplo, que me vem na cabeça agora o exemplo. Sem aquela bombinha, o cara vai morrer sufocado, talvez, né? Então, aquela bombinha, aquele pedacinho de coisa ali de plástico com a coisinha dentro, a substância dentro, pode ser a diferença entre a vida e a morte de um cara. Então, se isso aí é fácil, é claro você falar que não, o Estado mais tem o direito de tomar aquilo ali da mão do cara, não importa, desculpa. Mas é porque eu vou dar pro vizinho do lado que tá precisando agora. Eu vou tomar porque você não me pagou imposto, então eu vou confiscar isso aqui. Nesse tipo de situação, é fácil. Todo mundo praticamente concorda que, não, realmente, isso aí o cara não se pode tomar dele. E se isso aqui que eu tô falando é válido com uma bombinha, que é mais fácil você perceber, né? A diferença entre vida e morte do indivíduo, você deveria conseguir também ir expandindo isso para todos os bens, praticamente, que o cara adquiriu de forma legítima. Né? Ele adquiriu aquela bombinha que vai manter ele vivo. Se ele adquiriu também o martelo de uma forma legítima, aquilo ali pode também ser a diferença entre a vida e a morte dele. Ou para ele usar como legítima defesa, que seja, direto, ou para bater um maldito prego na madeira, que vai ser o ganha-pão dele, entendeu? Então, todas as propriedades privadas de um indivíduo é a extensão do próprio em si, né? Do eu, da mente, né? Do corpo do cara, né? Você ampliando o seu tamanho nesse universo, digamos, né? Então, desde que você faça de forma legítima, né? Através de uma apropriação original ou de trocas, né? Mas é meio que errado você tentar dividir, né? Separar o cara da propriedade dele, porque vai virando um bolo só, né? E é legal isso, é bacana que seja assim. Que o cara criou um vínculo com um determinado meio físico a partir de um tempo, aquilo passa a ser praticamente o próprio indivíduo, entendeu? De forma lúdica, eu tô falando aqui, lógico que não é fisicamente, né? Mas de forma argumentativa, sim. Aquilo ali passa a ser extensão do indivíduo, né? Ô Pedro, e assim, eu já vou complicar então esse tema, até já incluindo o tema qual o limite, na verdade, do coletivismo. Então, nesse exemplo que você deu, vamos supor que esse indivíduo que necessita de uma bombinha não conquistou por méritos, não conseguiu de alguma forma adquirir por trocas voluntárias essa bombinha. É legítimo outra pessoa, outro indivíduo ser obrigado a fornecer isso a esse outro indivíduo? Qual a sua opinião? Só por conta. O que dá legitimidade a ele ter aquela bombinha ou não é o meio pelo qual ele adquiriu aquilo, né? Qual foi o formato. E não qual é o uso que ele vai dar aquilo, né? Então, assim, se ele adquiriu aquilo de uma forma ilegítima, então não é dele aquela bombinha.
Então, é legítimo que você use o mínimo de violência necessária para restituir aquilo, pegar de volta e devolver pro dono daquela bombinha, tá? Não, agora não usar como argumento assim, você não adquiriu isso de forma legítima. E, ao mesmo tempo, tem um cara ali do lado que tá precisando dessa bombinha agora. Então eu vou tomar de você e vou dar para ele. Não, você não pode fazer isso. Você deveria tomar desse cara a bombinha e devolver pro dono legítimo, que talvez não seja aquele cara que está precisando agora, né? Por coincidência, está ali do lado precisando. Você tem que devolver pro dono legítimo. E aí, se o dono legítimo lá decidir, pô, legal, né? Você me devolveu, beleza. E agora eu tô vendo que aquele cara ali do lado tá precisando, tá, eu vou doar para ele, vou permitir que ele faça uso disso. E aí sim, então, quem era o proprietário legítimo, logo depois de ter tomado de volta, né, a posse do bem ali, ele ceder pro cara que tá precisando ali, por caridade ou algum Isso. outro bem qualquer, né? Mas é uma escolha pessoal do dono da bombinha, né? E não É, uma regra como se fosse um direito positivo do cara de ter direito àquela bombinha. Ou seja, eu tenho direito que você tem que dar a sua bombinha para mim. Isso não, esse pensamento coletivista, esse não tem espaço, né? Pelo menos não na ética libertária. num a priori, assim, falando de forma individual, de forma a priori, não tem. Agora, se houve um contrato de comum acordo entre as partes, né, então você está morando ali numa localidade, ali numa comunidade com mais 50 pessoas, e vocês entraram num comum acordo disso aí, né? Está lá escrita essa regra, literalmente, ou próxima disso, né? Já precisando de uma bombinha de asma, a gente vai poder entrar aí no seu quintal, sua caixa de bombinhas de asma e pegar uma. Todo mundo concordou com isso, né? Então foi de comum acordo, né? Então, na verdade, nessa situação você vê que não vai ser ilegítimo. Você só vai estar indo lá e executando uma cláusula de um contrato, né? O detalhe é que a autorização para isso, né, o ok do proprietário já foi dado de forma antecipada, né? Então, esse tipo de coletivismo, normal, né? Já respondendo a pergunta de que se para vocês esse coletivismo tem espaço, tem. Pode ser praticado em vários formatos, desde que com as propriedades privadas dos entes envolvidos, dos indivíduos envolvidos, de comum acordo entre eles, entendeu? Então, entrando num comum acordo, todos os proprietários dali, beleza. O que você não pode é querer terceirizar depois alguma regra dessa aí que vocês criaram, por mais bela que ela seja, ou por mais maluca que seja, você querer e fazer o outro condomínio lá do lado, a outra localidade do lado, obedecer sua regra. Desse momento em diante, aí é que o coletivismo passa a ser não válido, né? Porque você tá... Não é o coletivismo em si que é o problema, né? É você impor regras individuais, suas ou coletivas, que seja, aos demais, né? Você querer impor com agressão uma regra em cima de alguém que está pacífico, né? Então a regra é sempre essa, é meio que chata até, né? Acaba ficando meio sem graça. A explicação sempre volta na propriedade privada, né? Então, tipo, a pergunta, né? Coletivismo, pode sim ou não? Pode, desde que limitado, de novo, pela propriedade privada, que nem era a liberdade e que nem a vida também, né? Pelo que você comenta, então, né, o ponto-chave é o consentimento, né? O problema não é o coletivo, o problema é se algo ser coercitivo em detrimento do que o entendimento do indivíduo. Se algo é consentido, seja por contrato, né? Não necessariamente contrato formal. Quando a gente fala contrato, às vezes um apertou a mão do outro e combinou, né? É isso, né, Pedro? Isso. É exatamente isso. O coletivo em si não é o problema. O problema é quando ele é uma abstração, na verdade. O coletivo, ele tem que ser sempre só um conjunto de indivíduos, né? Porque o indivíduo é o legítimo ali de possuir propriedades, né? Ele é o agente. Então, você quer juntar 40, 50 e chamar, dar um nome aí de algum coletivo qualquer, de condomínio, de bairro, de sociedade, chame. Mas sempre, nunca esqueça que sempre aquilo ali é um mero conjunto abstrato ali de indivíduos. Então, você vai querer o ok desse conjunto, você precisa do ok dos indivíduos. Você não, em nenhum momento, para existir uma entidade chamada sociedade ou uma entidade chamada condomínio, e essa entidade passa a agir. Ela não existe. Ela não é um indivíduo, né? Ela não é um ser, ela não é um agente. Então, esse que é o detalhe. Quer criar coletivos? Crie à vontade. Crie sempre.
O indivíduo foi feito para viver em coletivos, a gente é social, né? Agora, nunca queira impor do coletivo para baixo, né? Nunca venha dizer que o bem comum, né? Ou algo nesse sentido. Essa entidade foi que determinou tal regra, né? Que nem o famoso contrato social, né? É uma entidade que criou isso aí. Pô, mas quem que é esse cara? Que entidade é essa? Onde que eu converso com esse cara? Não tem. Então, nessa situação, perde totalmente o sentido do coletivo. Por quê? Porque ele abandonou o indivíduo. É por isso, entendeu? Então, não é o coletivo em si. É por ele ter abandonado os indivíduos. Né? E nesse caso, a Constituição, devemos ou não respeitá-la? A resposta na prática é sim, mas simplesmente porque a máfia que aí está é perigosíssima. É por isso. Então, assim, respeitem na medida do possível, assim, respeitem o suficiente para não serem agredidos. Assim, olhem para a vida de vocês, né? Façam uma avaliação subjetiva de cada um, vejam o quanto é especial a vida de vocês, muito provavelmente é especial pra caramba, né? A vida de cada um é única, literalmente, né? Para as pessoas que estão próximas a vocês, né? Familiar, amigos, enfim, façam a sua avaliação de até que ponto vale a pena não respeitar o regramento estatal, por mais imbecil que se ache, por mais ilegítimo que ele seja, julguem vocês mesmos, assim, até que ponto vale a pena. Começou a chegar perto do ponto que você acha que não vale a pena, já para antes, entendeu? Não vale a pena. E assim, de forma prática, no dia a dia, alguém te parou, obedece o que o cara tá falando, dá uma de bonzinho ali, finge que tá concordando e deixa para lá, porque assim é coisa pequena, não é assim que o Estado vai ser derrubado ou combatido, né? São por outros meios. Esse meio, o da agressão, né, o de enfrentamento, não adianta, porque é exatamente nisso que o Estado é especialista, né, em ser agressivo. Então, Pedro, dentro desses seus comentários, a gente tem que praticar de forma perene o PNA, né? Para que contra qualquer tipo de forças e, no caso, o Estado. É isso que eu estou entendendo. Isso seria resumir que o PNA é outra coisa bastante falada ainda nos meios libertários. Embora ele tenha nome de princípio, ele não é bem um princípio, é uma consequência lógica também, que nem, de novo, que nem a liberdade, que nem a vida, são consequências lógicas aí da propriedade privada. O PNA também, né? Ele é uma curiosidade lógica, eu costumo falar. Você vai fazendo as derivações, você vai perceber num dado momento que, então, eu não devo jamais, né, agredir ninguém que está pacífico. Né? É uma das conclusões lógicas que se é possível chegar. E dessa forma, então, você vai praticar isso. Se você tiver uma boa moral, né? Você descobriu que essa é a regra lógica, né? A parte ética é essa. E se você tiver uma moral, essa moral vai te incentivar a ser uma pessoa ética, né? E então, sim, eu recomendo que todo mundo pratique aí o PNA, né? O famosinho PNA, o princípio da não agressão, inclusive, na medida do possível, contra agentes do Estado. Sim, por que não? Se for possível, é lógico que se já chegarem agredindo fisicamente, né, aí você vai acabar ali até mesmo no instinto de sobrevivência, você vai reagir, tem que reagir mesmo. Mas eu recomendaria para que se fizesse de tudo para evitar que se chegue nesse ponto. Por quê? Porque, de novo, o Estado ele é especialista nisso. Ele vai saber te agredir melhor do que você sabe agredir ele, né? Então, se tiver como, e geralmente tem como, desvie, né? Desvie do mafioso, entendeu? Não vai querer passar pertinho dele na calçada e talvez esbarrar de ombro com ele. Não. Finge que precisou atravessar para o outro lado da rua, baixa a cabeça ali um trechinho, finge que está respeitando ele e deixa para tirar sarro no quarteirão de cima. E lembrando que quando a gente fala em agressão, não necessariamente é agressão física, né? Tem a coerção. Às vezes a gente faz um comentário ou outro na internet, isso pode ser captado por algum agente estatal e de alguma forma você ser perseguido, né? Então, esse alerta vai além de uma agressão, um contato físico, né, Pedro? Sim. Até mesmo hoje em dia, como a gente sabe que o Estado está também rastreando, ficando ali em redes sociais, então
Eu recomendaria, assim, cada um na sua medida, né? Eu não tenho aqui como colocar regras, e até pela natureza do que a gente acredita de ser o libertarianismo, não tem como, porque cada um vai fazer a sua valoração, né? Então, um cara que, por exemplo, for mais louca, não tem família, enfim, e é mais corajoso, ele vai enfrentar mais o Estado, entendeu? Então, isso não é certo ou errado, né? O do cara, as valorações que ele fez o motivam a agir dessa forma. Mas, em linhas gerais, é sempre assim, olhe para a sua vida, o quanto que ela vale e logo depois calcule bem as ações que você vai tomar em relação ao Estado de enfrentamento a ele, né? Eu particularmente, eu não tomo quase. Para mim, eu já desisti de enfrentar ele, né? A máfia está muito gigante, né? Então eu prefiro me desviar dele, porque tem cada vez mais tecnologias, né, que permitem isso. Essa que a gente está fazendo aqui é uma delas, né? Informação descentralizada, né, comunicação de forma barata, né, criptomoedas são outras, enfim, tem várias outras aí. Então eu me interesso cada vez mais por desviar do Estado, porque ele é especialista em agressão e é um bosta na argumentação. Ele é muito fraco de argumentação e de uso de tecnologia por consequência, né? Então, vamos nessa direção, né? Vamos na direção de fazer, então, o uso das coisas em que o Estado tem muita deficiência de conseguir fazer também, né? Então, ele vai estar sempre para trás da gente nessa corrida. O princípio da não agressão não necessariamente ele é uma ideia pacifista, né? Ele é o princípio de não iniciar agressão contra outros, mas não quer dizer que você não tenha direito à sua legítima defesa, correto, Pedro? É isso mesmo, é um princípio de não agressão contra, né, o nome completinho seria isso, contra quem está, né, porque a violência por si só, ela não é boa ou ruim, né, você tem que qualificar ela. Você está usando violência de uma forma legítima, então aquela violência foi boa, que nem para cessar uma agressão, né, legítima defesa, que nem a gente fala. Então esse tipo de violência é bom, né, é boa, não tem nada demais. É que nem o martelo, o martelo é uma ferramenta. O martelo não é nem bom nem ruim. Se usou ele para bater um prego, ele é bom. Se usou ele para bater a cabeça de uma criança, ele foi usado de forma ruim. Entendeu? Mas não é a ferramenta em si que é boa ou ruim. O uso que você fez dela. Então, a violência é a mesmíssima coisa. Se você usou para uma coisa boa, ela é boa, ela é bem-vinda. Usou de forma errada, de forma ruim, como o Estado faz, aí ela não é legítima, né? Ô Pedro, você tem comentado aí, né? A gente iniciou nosso bate-papo, grupos libertários, libertarianismo. Se você puder fazer um breve resumo para a gente ficar todos na mesma página, o que é o libertarianismo? Para mim, então, o libertarianismo é exatamente você tentar fazer ao máximo para seguir uma ética que seja correta, né? É estranho falar assim, mas só para ficar claro para quem está ouvindo, né? Seguir uma ética que evite conflitos, né? Se a gente está falando de propriedade privada, e o libertarianismo é isso, né? Ele é uma proposta que busca solucionar problemas, né? De conflitos entre propriedades privadas ou o uso de um bem escasso por indivíduos distintos, né? De forma exclusiva. Então, o libertarianismo é isso, é fazer um bom uso desta ferramenta. A ferramenta é o quê? A ética libertária, que é definir o que é uma propriedade privada, né? E o que é um indivíduo, um ser agente. E associado a isso, você ter uma boa moral. E aí vai de cada um. Moral, cada um vai procurar a sua, a forma de explicar ela para os demais, o que a torna bela ou não. Mas você tendo uma boa moral, ela vai te levar a seguir a seguir o caminho de um ferramenta. É isso que eu estou querendo dizer. Igual o martelo. Você tem um martelo, é uma boa ferramenta? É uma boa ferramenta, mas toma cuidado que ela pode ser mal utilizada, né? Então, o libertário, ele usaria boas ferramentas, no caso, bons martelos bem construídos, seguros, né? E para praticar ações que sejam também boas, né?
Isso para mim é que é o libertarianismo. A nossa sociedade, ela está preparada para viver numa sociedade libertária? Ou você acha que precisaria de uma adaptação? Em que ponto nós estamos? O sociedade que eu vou falar é só uma soma de indivíduos, né? Que nem eu falei lá atrás. Porque se for para falar da sociedade no sentido que eu sou aí, então a resposta seria praticamente um não, né? Porque eles iam criar esse corpo aí abstrato, olhar para isso e, como ele é todo deformado, eles responderiam não, até porque eles são socialistas. Mas pro que eu enxergo como sendo sociedade, a minha resposta vai ter que ser orientada a indivíduos. Então a resposta que eu tenho é assim, é cada vez mais indivíduos estão ficando preparados, né? E aí vai que cada um, quando quem faz essa pergunta para mim, né, depende do que ele está pensando na cabeça dele naquele momento de ser sociedade, né? Pode ser que ele está falando de sociedade, ele está falando do domínio dele, né? Pode ser que ele está falando do bairro, pode ser que ele não está falando de um espaço físico, uma localidade, pode ser que ele está falando das interações dele. Então ele está pensando que a sociedade dele é o quê? É os 5, 6 vendedores que ele interage num portal lá de compra e venda, mais os 2, 3 motoristas de Uber que ele contrata ali toda semana para fazer serviço, entendeu? Pode ser, então, tá direcionado a bens e serviços, né? E então a resposta é essa de que sermos cada vez mais bem preparados, os indivíduos. Agora, as sociedades, né, que para mim são praticamente infinitas sociedades, existem, né? As sociedades, aí depende. Né? Depende muito do meio que o indivíduo está inserido. Mas para mim, sem sombra de dúvida, a gente está caminhando a passos bem rápidos para que cada vez mais indivíduos estejam sim preparados, né? A evolução tecnológica, o barateamento da informação e a descentralização, né? Tanto da informação como da tecnologia, que andam bem amarradas, né? Isso tudo está empurrando praticamente os indivíduos para esse bom caminho, né? E para esse destino correto, que seria a convivência pacífica entre todos. Em Fraga e Pedro, eu acho que o Estado também tem ajudado bastante nisso, né? As ações que eles têm. Sim, ele tem A ajudado, competência estatal ajuda, né? Sim, isso que é o legal, então. Por isso que eu não. Assim, vai demorar, lógico. Cada um imagina um tempo aí, 10, 20, 50 anos para se chegar num nível que talvez vai estar agradando a maioria dos libertários. Mas o bacana é que, assim, por isso que eu fico tranquilo em relação a isso, porque o Estado, ele é muito ruim de argumentação. Muito ruim. É horrível, né? E ele é ótimo de agressão. E o que a gente propõe, o que um libertário propõe, é exatamente o oposto, né? Ó, argumente e não seja agressivo. Né? Agressivo já, a palavra agressão já é contra alguém pacífico, tá? Só para ficar mais claro. É usar violência contra alguém pacífico. Então, é legal que a nossa proposta, então, ataca exatamente os dois pontos fracos do Estado, né? E ele era muito bom de impor a violência dele, né? E enganar na argumentação, não que ele era bom de argumentação, ele enganava na argumentação porque a gente não tinha acesso fácil às informações, tá? Só por isso. Então ele fingia que ele era bom no papo, né, digamos. Mas ele não é. Ele não é bom. E tá ficando cada vez mais claro isso para todos, para boa parte dos indivíduos, né? Principalmente por causa de internet, que inclusive a gente fazendo uso aqui, né? Então isso está deixando cada vez mais claro dos livros, assim, o quão é patético o Estado, né? E também mostrando, ao mesmo tempo, para os indígenas, sim, o Estado no passado ele foi útil para prestar alguns serviços centralizados, porque a gente não tinha outros meios talvez tão úteis aí, entre aspas, para se prestar tal serviço num meio privado. Mas hoje em dia é praticamente nenhum serviço mais tem essa primazia de Estado, né? E, então, para mim é isso, é nessa direção que a gente vai caminhar. E sim, concordo perfeitamente que o Estado, ele vai se implodir nele mesmo na tentativa de sair de dentro da fossa que ele é, né? Da fossa moral, eu diria. Né? Ô Pedro, tem uma brincadeira que a gente quer fazer aqui,
que é o Momento Daniel Fraga. Lembrando só, o Daniel Fraga foi um cara que acabou brigando com uma série de políticos, e aí depois recebeu alguns processos, aí brigou com os juízes, enfim, e quando a justiça estava para tomar dinheiro dele, ele converteu todos os bens dele em Bitcoin, falou para o pessoal da justiça, falou, vem buscar, porque vocês não vão conseguir encontrar, e desapareceu. Até hoje ninguém sabe onde ele está. E aí o que eu queria dizer? O que você acha que te faria largar tudo e dar a César o que é de César? Fazer algo parecido com o Daniel Fraga? Ou você não faria isso? Grande Daniel Fraga, admirável o que ele fez aí, bastante admirável, né? E aí, como eu falei lá no começo, né, ele fez a avaliação dele, ali, da vida dele, enfim, e julgou que valia a pena, né, tomar aquelas ações. Muito provavelmente não deve ter se arrependido, deve ter curtido, deve ser feliz até hoje em dia, aí onde ele está e o como ele está aí, né, com a riqueza que ele conseguiu juntar. Então, assim, admirável, admirável. E eu, como eu disse lá no início, eu gosto muito aqui da vida atual que eu tenho, né, das interações que eu posso fazer com amigos, com família, colegas de trabalho, vizinhos, né, todo um conjunto de coisas. Né? Então, eu gosto muito, sou muito apegado a isso, né, a relações humanas. Né? Então, para mim, dificilmente eu faria isso, mas muito dificilmente eu chegaria nesse nível. E até porque eu admiro o outro caminho, né? Que nem eu falei, de desviar do mafioso, né? De não bater de frente com ele. E apesar que lá na época que o Daniel fez, né? Nossa, foi muito útil para muita gente. Né? Aquilo ali causou impacto em muita gente e fez as pessoas repensarem. Né? E hoje em dia eu já acho que já tá aquela a cicatriz ele abriu, né? A ferida no estado, acho que ele abriu. Então já dá para a gente partir dali e continuar no caminho de divulgar a informação, né? De ir para o caminho da tecnologia, né? De resolver conflitos e bens e serviços, consumo de bens e serviços através da tecnologia descentralizada. Então minha resposta é essa: eu não largaria tudo aqui não. Eu, na verdade, vou lutar para que o Estado largue, né, de querer tomar minhas propriedades. Né? Então, assim, a questão já é aqui. A gente só precisa combater o mafioso maior aí, né? Os menores também. Ah, legal, legal. A gente vai ver, a gente vai com o tempo utilizar pretende, né, utilizar esse momento Daniel Fraga e É, você é o primeiro a responder esse questionamento, né? Legal. Obrigado por responder, Pedro. imagina. Não, beleza. Pedro, Só um comentário. O Daniel Fraga aproveitando, também, o que ele tá. fez não é muito diferente do que o John Galt fez, né? Que também é outra Ah, inspiração nossa sim. aqui. É verdade. Sim, a gente no meio libertário tem diversos mitos, né? O mito do Satoshi Nakamoto, né, em relação ao Bitcoin, né? Tem o personagem John Galt da Revolta de Atlas, né? Tem também no Cântico da Ayn Rand também, livro da Ayn Rand, que eu comentei no outro capítulo, tem um personagem bem semelhante a ele. Então é aquele tipo humano, né, que enfrenta o Estado e de alguma forma não se sujeita aos princípios que o coletivo impõe a ele, né? Então o Daniel Fraga é esse nosso John Galt brasileiro, nosso Satoshi Nakamoto, né? Mas enfim, legal, obrigado Pedro pela resposta. Imagina. E eu queria aproveitar para perguntar a você o que durante sua vida, né, que você identifica que despertou essas percepções de que tinha algo errado acontecendo e que o mundo não era, digamos assim, amigável às liberdades individuais. Até uns 7 anos atrás, mais ou menos, assim, eu era que hoje em dia, olhando para trás, assim, eu era um social-democrata, digamos. Né? Eu cheguei a defender esquerdismo claramente, assim, na época, né? Não me definia dessa forma. Mas, resumindo, assim, eu não via problema na distribuição de renda, né? Que a gente chama. Não via problema. Então, para mim, se o Estado
conseguisse angariar os fundos aí através de impostos, conseguisse redistribuir isso e ainda ficasse no azul aí, entre aspas, né, nas contas, eu não via grandes problemas. Eu achava que era bacana e era aceitável isso. E que isso não era executado porque as pessoas que estavam ali é que eram pilantras, né? Os políticos ali do momento eram os pilantras. Então, se a gente trocasse, ia dar certo. Então, era mais ou menos essa visão que eu tinha, né? Porque olhando para trás, hoje em dia eu chamaria de centro-esquerda, vai. E aí, o que mudou? Na época, por exemplo, de algumas votações, eu sempre fui meio indiferente, sabe? Na hora de votar, eu nunca tive muita fé, né, no Estado. Eu achava que se ele conseguisse fazer, muito que bem, mas eu não ficava botando todas as minhas fichinhas nisso, não. Então, na hora de votar, eu meio que tentava escolher o menos pior. E é engraçado que na época, por exemplo, da votação ali de 2013, 2014, não lembro, que foi a Dilma com a Aécio, né? Então, naquele momento de votar, que eu não passava meses e meses pensando nisso, não. Era uns dias antes ali. Eu julguei que, pelo que vinha sendo divulgado ali do governo petista ali da Dilma, versus as coisas que vinham sendo divulgado do Aécio, por exemplo, eu decidi que eu ia votar na Dilma. Então, foi isso. É vergonhoso falar, mas foi. Mas apesar que também, grande diferença, né? Outro também é outro Eu lixo. não tenho orgulho nenhum de ter votado no Aécio. Então. Por isso que é engraçado falar na Dilma, mas o outro lado ali também. Enfim. E o que aconteceu? Logo depois de poucas semanas depois, assim, eu já fiquei surpreso, porque eu comecei a ver divulgar na mídia que algumas coisas que o governo petista tinha divulgado de números ali, né, de economia, eles começaram a mudar. Né? Uma coisa que me vem na cabeça agora, eu acho que tinha relação com energia elétrica também, né? Eles tinham falado que ia ser de uma determinada forma, aí quando se elegeu, passou um mês, começou já a mudar o regulamento. E aí que me veio na cabeça, pensei, ué, mas por que isso, né? Será que não está funcionando, então? Que nem eles estavam mostrando os números, né? Se esses poucos de números aqui que eles estão mudando, será que o todo, né? Eles mudaram esses 10% aqui, mas os outros 90%? Será que também não é enganação, né? E aí me veio isso na cabeça, né? Então, um mês depois assim, da eleição, eu pensei, deixa eu procurar se existem outras formas de organização da sociedade, né? E procurando sozinho mesmo, assim. Procurando, acabei caindo em vídeo do Daniel Fraga, né? No site do Mises, esse tipo de coisa, né? E fui assistindo, então, os vídeos. Fui lendo os textos aí do Mises e do Instituto Rothbard. E fui percebendo que muitas das coisas que estavam escritas ali, eu lia, né? Você toma aquele estanque inicial, mas você fala, nossa, que porra é essa aqui, né? Meio revolucionário, né? Só que você acaba de ler, você não consegue refutar boa parte das coisas que estão ali, né? Tem opiniões ali no meio que são meras opiniões? Sim, mas isso é de menos. Os argumentos mais pesados ali contra a organização atual, que é a social-democrata, são bem fortes, né? Então comecei a ler e fui entendendo. E para mim encaixou muito bem, porque assim, eu trabalhei com programação de computador aí desde 13 anos de idade, 14, né? E a ética argumentativa, enfim, o libertarianismo é muito pautado em lógica, né? Então eu fui lendo aquele tipo de coisa, que são coisas baseadas em lógica, né, para tentar explicar a ação humana, para tentar explicar a economia, e foi me agradando muito, né? Agradando bastante, porque eu nunca imaginei que se pudesse explicar essas coisas que pareciam ser da área de humanas, né, na minha cabeça da época, eu vi explicado assim, de forma tão exata, né? Então isso foi me trazendo mais interesse, né, de ir buscando conhecimento, e assim, depois de 2, 3 meses eu já me considerava um libertário, entendeu? Não teve um meio do caminho, né? Então, eu passei de um social-democrata de centro-esquerda para um libertário mesmo de zero Estado em 2 meses, provavelmente. Ali entre novembro desse ano, que eu não estou lembrando quando foi a eleição, se foi 2013 ou 14, eu acho 14. que... 14. Então, entre novembro ali, já em janeiro do outro ano, eu já me considerava libertário. E meio que fui obrigado a ser, entendeu? Não é que meio a contragosto, digamos, entendeu? Que eu não conseguia refutar as ideias do que estava ali e falar, pô, então é isso, se eu não consigo falar absolutamente nada para quebrar
linha de argumentação, que não é quebrar só um argumento, é uma linha forte de argumentação que tem ali em boa parte das matérias ali, né, do site do MIS, cheio de referências, cheio de links, né? Tem textos de economia muito bons ali, né, que também acaba ficando fortemente amarrado, né, na ética argumentativa, né, a escola austríaca de economia. Então forma esse microsistema ali, né, que acaba mudando, né, a sua forma de pensar sobre as coisas. Então, resumindo, foi assim que eu me tornei libertário, mas não tenho, para mim foi só um processo, sabe? Não tenho muito orgulho. Eu vejo que tem muitas pessoas que têm orgulho de falar assim, né? Para mim foi normal. E deveria ser normal para os outros também. Eu falo dessa forma, não é desmerecendo os outros, não. É para deixar claro que, assim, deixe o orgulho de lado, né? Você que está aí querendo aprender uma linha de raciocínio nova, você tem que deixar de lado as coisas que você sabe atualmente, pelo menos por um momento, né? Não ser também orgulhoso, não. Não tem problema nenhum você admitir que, caramba, eu fui enganado por décadas. Você foi enganado, paciência. Foi enganado. Não tem... Isso não diz nada sobre o seu caráter, né? Sobre quem você é, quando ninguém está olhando, né? Que isso que é o caráter, né? Deixa as falhas para trás e tente corrigir. Pelo contrário, né? Quanto antes se descobrir que tá num caminho que não é da verdade, vai ser melhor. Isso, quanto antes, exatamente. E não tenha vergonha de falar isso, de assumir. E você não está que assumindo que você matou alguém, que você roubou alguém. Não, você está assumindo que você tinha uma linha de raciocínio correta. Só isso. então, eu posso confessar que eu votei no Lula em 2002, por exemplo. Então, assim, e não vou aqui entrar na minha história, mas as histórias meio que se encontram aqui, né? Todos nós, de alguma forma, tínhamos um entendimento, até porque o esquema de ensino que existe, não só no Brasil, mas no mundo ocidental, é um esquema para que as pessoas não tenham acesso a esse tipo de informação, né? Sim, não se questione, exatamente. E o que eu não sei se estou conseguindo ser claro em termos do sentimento interno, assim, que eu estou sugerindo para que, é uma sugestão meramente, né, de que os libertários tenham, ou quem está aí querendo entender, né, o libertarianismo, é que assim, não precisa ter medo, né? Tenta deixar o orgulho de lado, porque assim, você só está aprendendo a usar você está tomando conhecimento que existe uma ferramenta nova, que é isso, né? A ética libertária é uma ferramenta para tentar evitar conflitos, né? De uso de bens escassos, que a gente já falou. Então é só isso, você está aprendendo que existe um martelo, que eu não falei. Então você não precisa ficar chateado e ficar com vergonha de que, nossa, mas vou ter que admitir que eu não sabia da existência do martelo. Pô, e daí que você não sabia? Ninguém nasce sabendo. Então, é só. Pô, agora eu aprendi o que é um martelo. Pô, legal, uma ferramenta. Então, uma ferramenta perfeita? Não. Você aprendeu que existe um martelo. Agora você vai, com a sua moral aí, você não precisa abandonar ela, você só vai ter que, talvez, redirecionar um pouco algumas ações para que você saiba fazer um bom uso do tal do martelo. Você descobriu que ele existe, né, e que ele serve para um monte de coisa, e para coisas boas e para coisas ruins. Então, pegue e use para as coisas boas. Mas é só isso. Um libertário não tem que se achar melhor que os outros. Que eu estou explicando tudo isso porque eu ouço muito, né, de que libertário é arrogante, libertário é isso, libertário se acha. E sim, muitos que são assim, mas não tem a ver com o libertário, com o grupo libertário, tem a ver com aquele indivíduo em específico. E por isso que eu estou querendo dizer que não é porque o libertário que já sabe o que é o martelo e sabe usar perfeitamente bem o martelo, ele não é melhor que os outros. Ele só é um pouco diferente. Só isso. E ainda bem, vai ser um cara que nunca vai agredir os demais, porque ele já entendeu, né, que eticamente é errado e que moralmente não é uma coisa boa. Então, nesse aspecto, sim, ele vai acabar causando bem para todos que o cercam, né? Mas fora isso, se ele é um cara melhor que os outros, né? Mais inteligente, que sabe de tudo, não tem nada a ver com isso, não. Pedro, e assim, o nome desse podcast é Menor Minoria, né? E o foco é no indivíduo. Então, essas ferramentas que você está propondo aqui, né? Tá até fazendo essa analogia com o martelo, eu continuo a analogia são ferramentas que o indivíduo tem para construir o seu próprio caminho, né, de forma consciente, entendendo das suas limitações
e das suas possibilidades de crescimento através dessas ferramentas propostas e descritas por você, né? Então, é bem bacana e, assim, eu agradeço tudo que você colaborou aqui conosco e espero que esse conteúdo ele chegue cada vez mais às pessoas que nunca ouviram falar de que existe a possibilidade de cada indivíduo tomar posse da sua própria vida. Então, agradeço aqui, Pedro, a sua participação e deixo aberto aqui um espaço final para suas considerações sobre essa experiência conosco aqui. Tá, legal. Eu que agradeço também o convite aí, as palavras de vocês, o reconhecimento de algumas coisas, né? E admiro muito a iniciativa de vocês. Eu já, no privado aqui, a gente já tinha conversado que eu particularmente, eu não tenho esse dom, eu não tenho esse cacuete, né, para organizar um podcast, esse tipo de coisa e tocar para frente isso. Então, eu sou muito assim, né? Quando eu não tenho determinada capacidade, eu acabo valorizando muito quando eu vejo nos outros, né? Então, fica aqui os meus parabéns, né, a vocês dois. E sinceros mesmo, porque eu acho admirável mesmo essa iniciativa. E vamos torcer, sim, para que esse tipo de conteúdo, desse primeiro capítulo e dos demais que virão aí, só ajude cada vez mais os indivíduos a serem indivíduos, né? Muito Exato. obrigado, Pedro, por participar aqui com a gente. Isso que você falou, eu acho que o próprio Estado, eu tenho a impressão que escondeu isso da gente, de que existia uma outra forma de organização da sociedade. Então é isso, a gente está aqui com a informação descentralizada e mostrando isso para o maior número de pessoas. E aí elas vão tomar as próprias decisões se é uma ideia válida ou não é. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Pedro. Valeu, até mais. Valeu. E até o próximo episódio, senhores indivíduos. Um abraço. Abraço.